Olá, querido, que está conhecendo a Escola de Frankfurt, uma escola de pensamento ligada à tradição marxista e que voltou suas análises, suas preocupações especialmente para as questões da vida cultural. Nós encontramos dentro dessa corrente pensadores com uma postura mais otimista, como por exemplo Walter Benjamin, que vê no desenvolvimento da indústria cultural potencialidades libertadoras, conscientizadoras, emancipadoras do ser humano. Outras correntes têm uma postura mais pessimista. Pensadores como Horkheimer, por exemplo, veem na indústria cultural mais um instrumento de controle social, de manipulação ideológica, mais um elemento de opressão do que de libertação do homem propriamente. Estimularia muito mais a questão do consumismo, do individualismo, de um lazer alienado necessários para reproduzir a ordem capitalista, do que propriamente gerariam consciência, capacidade de pensamento crítico, de transformação dessa ordem. Mas uma espécie de continuador dessa escola de Frankfurt, de um continuador porque ele vem numa segunda geração, depois desses primeiros pensadores que eu citei agora há pouco, que é Jürgen Habermas. Jürgen Habermas dá uma contribuição importante para o pensamento sociológico e para as concepções políticas, porque ele coloca a ideia de que a verdade dentro de uma comunidade, dentro de um espaço social, não existe como algo pronto, mas como algo que é construído constantemente através do diálogo entre os membros dessa comunidade. O que a gente chama de razão comunicativa, de ação comunicativa. Ou seja, quando ajo, quando me comporto socialmente, estou sempre comunicando, estou sempre transmitindo, estou sempre, de certo modo, mostrando para outros homens, seja, eu utilizo o meu jeito de encarar aquela situação, seja, vamos dizer assim, aquilo que para mim é um valor mais importante que o outro e assim por diante. Nas trocas, então, na comunicação com outros homens, vai se construindo uma verdade que é válida, se não para todos eles, vamos dizer assim, algo consensual, que é predominante entre aquele grupo, ou dentro daquele grupo social. Ele fala então de uma verdade dialógica. Diz que a verdade, na verdade, se cria no diálogo, e não exatamente como algo pronto ou que possa ser obtido estritamente pelo esforço racional. Até porque essa racionalidade, vamos dizer assim, apesar de ser um elemento, né, que dá unidade, vamos dizer assim, para os seres humanos, todos eles raciocinam, mas eles raciocinam em cada época e mesmo, né, cada ser humano, de jeitos ligeiramente diferentes. Ele diz que se constrói uma verdade, especialmente no diálogo entre os membros de uma comunidade. A verdade é dialógica porque ela resulta do diálogo, ou seja, justamente do confronto de ideias, do confronto de posições, de maneiras de enxergar a realidade e de se comportar com relação a ela. Essa razão comunicativa, então, tem como pressuposto o espaço democrático. É no espaço democrático que os homens se sentem à vontade para expor o que pensam, para confrontar suas ideias, para contestar outros pontos de vista. E, através desse diálogo e desse confronto, vai se construindo uma verdade que é cada vez mais consensual, quer dizer, cada vez mais válida para o conjunto da sociedade. Eu sei que, às vezes, a gente se depara com situações que parecem inconciliáveis. Por exemplo, quando uma pessoa tem uma visão racional para explicar, por exemplo, os fenômenos ou as questões da sociedade, e uma outra pessoa atribui aquilo, por exemplo, a forças divinas, tem uma concepção religiosa. Nós agora, por exemplo, num país como o nosso, estamos nos deparando com essa situação. Por exemplo, líderes religiosos estão participando dos debates entre os candidatos políticos, alguns deles se lançaram como candidatos, por exemplo, a cargos, inclusive a presidência do país, e nesse sentido são obrigados, de certo modo, a confrontar suas ideias e posicionamentos com as ideias de outros candidatos, de outras tendências que existem para colocar as questões políticas e o que seria, vamos dizer assim, o bem-estar ou o bem comum da sociedade. Ora, ao serem trazidos para esse espaço, eles necessariamente são obrigados a jogar as regras do jogo democrático, quer dizer, do diálogo, a confrontar seus pontos de vista, não como verdades divinas que têm que ser aceitas sem questionamento, mas que de alguma maneira precisam persuadir os outros, convencer os outros de que aquela é a maneira mais adequada de organizar as leis, de organizar a vida em sociedade e assim por diante. Em outras palavras, mesmo a religião, que parece, vamos dizer assim, estar desconectada das questões racionais, precisa se submeter à lógica, vamos dizer assim, da razão comunicativa, ou seja, a verdade religiosa, para ser imposta, ou pelo menos, né, para ser colocada como referência para o conjunto da sociedade, precisa ser aceita através da persuasão. Quer dizer, em outras palavras, não posso mais estabelecer uma religião única que vai ser imposta para toda a população e quem não professar ela vai ser queimado na fogueira ou coisa parecida. Vou ter que convencer os outros de que os meus valores, os valores que estão presentes na minha concepção religiosa, são os mais adequados para organizar a sociedade. E que nesse sentido, mesmo uma pessoa, vamos dizer assim, que não professa a minha mesma crença, pode também, vamos dizer assim, de certo modo, compactuar, concordar com aqueles valores e acreditar que eles podem ser colocados, vamos dizer assim, como valores que são válidos para o conjunto da sociedade. Em outras palavras, aqui Habermas está dizendo que o espaço em que as várias maneiras de enxergar o mundo
podem chegar, vamos dizer assim, a um convívio, a uma coexistência e podem realmente criar algo que seja válido para todos os homens, elas necessariamente passam pelo diálogo, pela ação comunicativa, pela verdade dialógica, quer dizer, aquela que só se constrói a partir do diálogo e não por imposição, pela força, né, de argumentos que seriam irrefutáveis, ou por uma vontade divina que estava assim prevista como determinação ao qual todos os homens têm que se submeter e assim por diante. Não existe mais uma verdade pronta na concepção de Habermas. Nem uma verdade ditada pela razão, nem uma verdade ditada pelas crenças religiosas ou qualquer outro tipo de verdade que já esteja completa. Ela é uma construção, e é uma construção que se dá através do diálogo. E nesse sentido, imagina que ele é um defensor contundente da democracia como condição política para o desenvolvimento dessa lógica, dessa razão comunicativa, ou, como ele mesmo diz, dessa verdade dialógica. Faz então toda uma crítica ao irracionalismo que vai tomando conta da nossa época, isso é fácil de perceber, e conclui que a razão ainda não esgotou totalmente o seu potencial libertador, que criando, né, num ambiente democrático, condições, eu disse, para o confronto, para que as ideias possam contrastar e conviver através do diálogo, é possível sim chegar a alguma coisa que seja válida para o conjunto da sociedade, que diminua suas tensões, seus conflitos e que, vamos dizer assim, reforce sua base democrática, e o que implica todos os seres humanos se comprometendo, não só com o seu destino pessoal, mas com o destino da comunidade na qual eles vivem.